Essa é a cerimônia de lançamento da edição número 4 da Revista da Advocacia de Rondônia. E essa edição homenageia a Amazônia. A Amazônia é muito rica em fauna, flora e minérios. É como se fosse um diamante gigante. E é claro que tanta riqueza atrai cobiça e conflito. Nós da Amazônia convivemos diariamente com invasões de terras particulares, invasões de terras indígenas e reservas florestais. Mas convivemos também com muita gente honesta que quer aqui se estabelecer e promover um desenvolvimento sustentável. Conseguir conciliar o desenvolvimento com a proteção da Amazônia não é uma tarefa fácil. Os grandes nomes da advocacia de Rondônia estão nessa edição da revista apresentando o seu ponto de vista sobre os temas mais recorrentes desses nossos verdes. Declaro aberta a edição Amazônia. E agora nós vamos trazer diretamente de Cacoal duas advogadas que vão nos falar sobre um tema também muito interessante, que é o desenvolvimento sustentável diante dos povos tradicionais amazônicos, que são os nossos povos indígenas, a doutora Rosiana Fontana e a doutora Nádia Pinheiro. A doutora Rosiane Maria Vieira Tavares Fontana é advogada, especialista em educação pela UF Mato Grosso do Sul, especialista em direito previdenciário e procuradora do município de Ministro Andeasa. Doutora Rosiane, boa noite, bem-vinda à nossa live de lançamento. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: quais são as principais dificuldades que os povos indígenas, os povos tradicionais amazônicos encontram em relação ao desenvolvimento sustentável? Os obstáculos são muitos, mas quando nós resolvemos escrever esse texto, que foi escrito a 3 mãos, né? Na verdade, a 6, que foram entre a doutora Nádia e o cacique Janduí e eu, nós resolvemos abordar o principal obstáculo, que é a educação de qualidade. Para analisarmos esses obstáculos que causam ao desenvolvimento dos povos tradicionais da Amazônia, temos que visualizar o contexto cultural que eles estão inseridos. Primeiramente, desde o descobrimento do Brasil, sempre prevaleceu a ideia de que esses povos deveriam se integrar completamente à cultura dos brancos, quer dizer, à cultura europeia dos colonizadores. Então, desde o início, a legislação sempre veio nesse sentido de completa integração e abandono da cultura. A partir da Constituição de 1988, que é um marco na conquista de direitos em relação aos povos indígenas, foi estabelecido que esses têm direitos originários, ou seja, os direitos dos indígenas são anteriores à própria criação do Estado brasileiro. Então, na Constituição está estabelecido: a população indígena, hoje no Brasil, tem o direito de buscar maior integração, bem como de se manter intacta em sua cultura aldeada, se assim entender que é a melhor forma de preservação. Mas nós temos que ver a realidade que esses povos tradicionais amazônicos já tiveram contato com outra cultura, de forma que é impossível retroagir, voltar lá, viver nos moldes de antigamente, né, de forma intacta. A não ser os povos que ainda não foram contactados, o restante, que são, né, populações mínimas diante desse universo, o restante, eles já foram contactados, eles já foram integrados. Então, embora o Brasil tenha uma legislação que assegura o direito do indígena, mas na prática não basta só a legislação, pois faltam políticas públicas que implementem a eficácia dessa legislação. Por isso que o jovem indígena, apesar de respeitar a cultura originária, ele tem também anseios, os mesmos anseios que os outros jovens
da mesma idade tem. Porque hoje, qual jovem que não quer ter acesso à internet, que não quer ter um celular, que quer viver uma vida normal da juventude? Então, atualmente, a educação fundamental e o ensino médio, ele é fornecido para esse indígena. É fornecido o transporte escolar e tem a escola. Mas nós temos que entender que se a família não tem uma renda mínima, é muito difícil esse estudante permanecer na escola, embora a escola não seja paga, o transporte escolar não seja pago, mas sempre você vai precisar de gastos que o Estado não te fornece e que o aluno ele precisa para se manter, como por exemplo uma escola técnica para os alunos estudarem numa escola técnica. É preciso que a família mantenha uma parte da alimentação, que mantenha o transporte até essa escola, que o aluno, mesmo no alojamento, ele vai precisar de produtos de higiene, né, produtos básicos. E sem essa renda mínima, a família não consegue manter o estudante, principalmente quando ele precisa sair fora de casa. Mesma coisa acontece no ensino superior, né? Embora as pessoas que são contra essa ideia digam, não, mas tem cota para indígena. Mas não basta a cota. O indígena, ao entrar no ensino superior, ele vai ter gastos como o outro aluno. Por exemplo, gastos com xerox, acesso à internet e tudo mais que precisa, que o estudante precisa para ser mantido na escola. Bom, por que esse indígena ele precisa do conhecimento? Porque com o conhecimento, os próprios indígenas vão saber se organizar e gerar essa renda mínima que precisam para ter qualidade de vida, né? Eles poderiam dar assistência técnica na agricultura familiar, no próprio extrativismo de castanha, de óleo de copaíba, produtos medicinais, de cosmético que a floresta oferece, e essa renda se reverteria a favor do próprio povo. Por isso que nós dizemos que o maior obstáculo a uma melhor qualidade de vida do indígena, dos povos indígenas da Amazônia, é a educação, porque através da educação o indígena vai conseguir ter qualidade de vida, acesso à saúde, a educação, a mais educação, ao próprio lazer, né, desporto, tudo isso começa pela educação. Obrigada, doutora Rosiana. E junto com ela assinou esse artigo a doutora Nádia Pinheiro, que é advogada e especialista em direito previdenciário. Doutora Nádia, boa noite e bem-vinda também. E eu gostaria de lhe perguntar, é possível conciliar o desenvolvimento com a manutenção das terras e principalmente das culturas próprias dos indígenas, doutora Nádia? Os povos tradicionais indígenas, desde que devidamente preparados, têm condição de agregar valor aos seus produtos, preservando a própria cultura. Cada vez mais cresce o interesse das pessoas por produtos provenientes de produção sustentável. A biodiversidade da floresta amazônica é a maior do mundo, e os povos tradicionais da Amazônia, especialmente os de Rondônia, estão produzindo agricultura familiar, como produção de café, piscicultura, produção de pequenos animais, podem praticar o extrativismo vegetal, extrair castanha, óleo de copaíba, seringa, ervas e frutos destinados à indústria de medicamento, cosmético e produtos alimentícios. Tudo isso também pode ser integrado ao ecoturismo. Exemplo, dentro das aldeias existe muita beleza natural e tem muita gente interessada em conhecer essas belezas e a própria cultura indígena, como a comida, a bebida, as danças. Por isso, a geração de emprego e renda das famílias indígenas é plenamente conciliável com a preservação da cultura e manutenção do território.
Justo aí está a grande riqueza, que é a produção com técnicas de preservação da floresta em alinhamento com a cultura desses povos. Muito obrigada, doutora Nádia. Obrigada a vocês duas, doutora Nádia e doutora Rosiana, diretamente de Cacoal, participando com esse tema muito importante que envolve os povos indígenas da Amazônia.